Quase 300 mil graduados internacionais trabalham legalmente nos Estados Unidos agora mesmo, autorizados pelo governo americano. E um quarto das empresas americanas, avaliadas em mais de US$ 1 bilhão, foram fundadas por ex-estudantes internacionais de universidades americanas. Se você está acompanhando as notícias sobre o OPT e sentindo que o programa está ameaçado, eu preciso te mostrar um número que a maioria ainda não viu, porque o que os dados mostram sobre o OPT é o oposto do que o medo sugere. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é o OPT, o que é o OPT STEM e por que esse programa do governo americano é estrutural para a economia americana. E o que um estudante sério precisa saber agora para tomar decisão com informação, não com pânico. Nos últimos dias, autoridades de imigração americanas fizeram declarações públicas sobre o OPT. O argumento foi que o programa tem casos de fraude, empresas irregulares, endereços falsos, estudantes que não estão exercendo atividade real relacionada à área de estudo. E aqui eu quero ser muito sincera para vocês. Fraude precisa ser combatida. Eu sou a mais interessada nisso. Sempre. Em qualquer programa. E o que importa é separar uma coisa da outra. Antes que vocês me perguntem, eu sou a Alessandra Crisanto. Eu fui pioneira no programa de CPT e OPT para brasileiros. Fui uma das primeiras estudantes que começou a divulgar isso de maneira reiterada e organizada. Muitos não sabiam que isso existia. E hoje eu já ajudei milhares de famílias, de pessoas, de profissionais a fazerem carreira nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos através desses programas. Vamos lá, então, o que interessa, né? Uma coisa é o OPT legal, feito por estudantes sérios, empresas reais, com trabalho na área de formação, cumprindo todas as exigências da USCIS, do GSO e do SEVES. Outra coisa completamente diferente, gente, é o abuso do sistema. Quando um programa que movimenta centenas de milhares de pessoas por ano começa a ter mais fiscalização, isso não é um sinal de fim, é sinal de que o programa cresceu o suficiente para exigir mais rigor. Isso acontece com qualquer sistema relevante, imposto, saúde, educação e imigração. Um estudante que está regular não deve olhar essa notícia com medo, deve olhar com maturidade, com informação, com consciência de que o caminho certo continua aberto. Mas para entender por que esse programa continua sendo tão sólido, é preciso entender exatamente como ele funciona. Porque a maioria das pessoas ainda mistura OPT, CPT, OPT STEM e por aí vai. E essa confusão pode custar caro na hora de planejar o próximo passo. OPT significa Optional Practical Training. É uma autorização de trabalho para estudantes com visto F1, para que trabalhem em função diretamente relacionada à área que estudaram. Não é trabalho informal, não é estágio, não é jeitinho. É uma autorização prevista dentro da legislação das normas de direito americano. O Post-Completion OPT, o mais comum, permite até 12 meses de trabalho autorizado após a conclusão do curso. Para quem se forma em áreas STEM, áreas relacionadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e áreas elegíveis relacionadas, que podem ser business, para vocês terem uma ideia, eu mesma estudei gestão com ênfase em marketing, que era STEM. E a gente tem milhares de cursos com essa característica. Aqui na minha assessoria nós trabalhamos com isso especificamente. Então vai existir o STEM OPT, que neste caso ele adiciona mais 24 meses de trabalho autorizado após o término do OPT normal. Então, no total, são 36 meses de experiência profissional autorizada, legalizada dentro dos Estados Unidos. 3 anos dentro do mercado americano, construindo currículo, criando networking, desenvolvendo habilidades, entendendo a cultura corporativa e, principalmente, em muitos casos, se preparando para caminhos futuros, como H1B, L1 e alguns outros vistos, devido a, obviamente, outras estratégias imigratórias legais. E antes de mais nada, seria muito legal eu deixar claro que nós não somos advogados de imigração, tá? Nós somos uma assessoria puramente acadêmica. O STEM OPT, ele exige requisitos mais específicos. A empresa vai precisar estar no E-Verify, o trabalho precisa estar relacionado à área de formação e existe um plano de treinamento formalizado pelo Form I-983. A universidade continua acompanhando o estudante durante esse processo e o seu I-20, que é o documento oficial do governo, ele vai continuar ligado à faculdade. E agora vem uma questão que eu ouço toda semana. Ale, o OPT STEM são para o meu perfil? A minha área é elegível? O meu curso se qualifica? Essa resposta ela não é genérica. Ela depende de um fator principal. Quem é você? O que você produziu? O que você fez até hoje? Nesse momento, essa é exatamente a pergunta que precisa
de uma análise individual, porque a elegibilidade para o OPT STEM depende do curso, depende da instituição, do histórico acadêmico e dos objetivos profissionais de cada pessoa. E é exatamente para isso que existe a assessoria acadêmica da Study Work USA. Hoje, os Estados Unidos conta com mais de 5.000 universidades. 17 delas têm um contrato de exclusividade com a minha empresa. E eu sei exatamente quais faculdades estão dando o OPT e o CPT, quais têm características de dar o programa desde o primeiro dia de curso, porque ter uma autorização de trabalho num momento como está a imigração é o colchão que você precisa para se estabilizar na sua carreira. E é exatamente isso que existe a nossa assessoria. Na análise do perfil, a gente avalia se o seu curso e sua área são elegíveis para o OPT, se é elegível para o STEM OPT, quais são os caminhos disponíveis para o seu perfil e quais são os próximos passos concretos para quem está planejando agora. O link para agendar sua análise de perfil gratuita está na descrição. Mande uma mensagem para a gente ou me chama no inbox do Instagram e minha equipe vai entrar em contato com você. Mas continuando, porque tem mais um ponto importante que eu preciso te contar. Quando olhamos os dados e quem contrata estudantes em OPT STEM, o quadro é muito claro. Entre os maiores empregadores aparecem a Amazon, o Google, Microsoft, Meta, Apple, Tesla, a Goldman Sachs, Intel, Deloitte, JP Morgan e McKinsey. Além de universidades como Stanford, Harvard, Johns Hopkins University of Michigan, Columbia e Arizona State University. Esses são dados oficiais e eu vou deixar o link aqui para vocês verem. Percebe o que isso significa? O OPT ele não é usado por empresinhas, por pequenas empresas desconhecidas, apesar de estar aberto a qualquer empresa, tá bom? O programa não exige uma autorização especial. Na prática, qualquer empresa pode oferecer o STEM, o OPT, o CPT. Ele é usado pelos gigantes, na prática, que movem a economia americana. Tecnologia, finanças, pesquisa, consultoria, inteligência artificial, engenharia. E principalmente agora que o governo mudou as regras do H-1B, o OPT ele se torna crucial para esses gigantes. Isso não é coincidência. Essas empresas elas usam esse programa porque eles precisam de talento qualificado. Sem isso, a economia americana ela não consegue se manter. E o mercado americano sozinho não supre essa demanda. O estudante internacional formado em universidade americana, ele ocupa um espaço real, com valor real, dentro de estruturas que constroem parte do que são os Estados Unidos. Mas aqui tem uma crença que precisa ser revertida. Muita gente ainda acha que o estudante internacional é um peso para a economia americana. Só que os dados dizem outra coisa. E são dados que pouquíssimas pessoas conhecem. Esse tipo de conteúdo, se ele faz sentido para você, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem um vídeo novo sobre como estudar e trabalhar legalmente nos Estados Unidos com estratégia. Aproveita e já deixa o seu like e não deixa de compartilhar esse vídeo. Em 2022, uma análise de dados do American Community Survey mostrou que cada 100 trabalhadores estrangeiros com pós-graduação em áreas STEM cria aproximadamente 86 empregos adicionais para trabalhadores americanos. Leiam bem, ele não substitui, ele cria. Um relatório da National Foundation for American Policy mostrou que em cada 4 das empresas americanas avaliadas em mais de $1 bilhão foi fundada por ex-estudantes internacionais de universidades americanas. Em 2025, quase metade das empresas do Fortune 500, ou seja, as 500 maiores empresas do país, elas foram fundadas por imigrantes ou filhos de imigrantes. Das 14 empresas que entraram no ranking pela primeira vez em 2025, 10 foram fundadas por imigrantes ou seus filhos. Ou seja, o estudante internacional ele não é apenas um aluno, ele é também consumidor. Ele paga tuition, que é a mensalidade, ele aluga moradia, consome serviços, compra carro, sustenta cidades universitárias e paga muitos impostos. E se vocês não sabem, existem bairros, communities, cidades que são sustentadas pelas universidades. Então, quando entra no mercado de trabalho pelo OPT, ele passa a contribuir com produtividade, inovação e crescimento econômico. Os Estados Unidos, eles competem globalmente por talento. Canadá, Reino Unido, Alemanha, Austrália, Irlanda, todos estão atraindo os mesmos profissionais qualificados. Quando os Estados Unidos oferecem um caminho como o OPT, a mensagem é clara: venha estudar aqui, aprenda aqui e contribua aqui. O próprio presidente atual, senhor Donald Trump, ele já falou isso várias vezes. Inclusive as empresas deles, do Elon Musk e dos aliados deles, são as que mais empregam estudante no OPT. Mas então por que as notícias sobre fiscalização do OPT assustam tanto? Porque falta um dado. E esse dado muda completamente o frame aqui. Quase 300 mil graduados internacionais participaram do OPT ou do STEM OPT em 2024 e 2025. Esse número não é ruído.
é Scala. É um programa que movimenta centenas de milhares de pessoas por ano, que envolve as maiores empresas do mundo, que está conectado às principais universidades do país e que, por isso tudo, precisa de fiscalização rigorosa. Fiscalização em um programa importante não é sinal de colapso, é sinal de relevância. O que muda para o estudante correto, que está em um programa sério, em uma empresa real, com documentação organizada. Muda na essência, o caminho continua aberto. O que muda é a tolerância com quem abusa do sistema. Isso é diferente. Então, quando você lê uma notícia sobre o OPT e sente medo, o que você está lendo não é o fim de um programa, é um programa que cresceu e que o sistema está ajustando para proteger quem usa corretamente. Se você quer entender se o OPT ou STEM OPT faz sentido para o seu perfil e para o seu momento, o link para análise de perfil gratuita está na minha descrição. Na próxima semana eu trago um vídeo sobre como escolher o curso certo nos Estados Unidos para maximizar as suas chances de obter um ótimo emprego no OPT e no OPT STEM, com os critérios que a maioria dos estudantes desconhece na hora de decidir. Se inscreve para não perder. O caminho existe, você só precisa saber como percorrê-lo. Até o próximo vídeo.